Mas hoje, o que tu... É boa. Boa, né? Muito bom. Como é que tu vê esse negócio de, tipo, tu não poder mais ser refém só do Instagram na internet? Ou, tipo, tu tem que estar em todas as redes sociais e tal? Boa. Boa pergunta. Os teus clientes, tipo, eles usam Instagram, YouTube, Twitter, Telegram, como é que é? Depende muito do cliente, né, P? Se é uma marca mais corporativa, tem marcas que vêm do LinkedIn, por exemplo. Então, é legal da gente trazer, por exemplo, o estágio que ela está. Quando é uma marca que tá começando agora, como eu falei, eu sou muito de pensar o que faz sentido para aquele momento, para nossa energia. Eu não sugiro que ela fique lá em multicanais. A gente chama essa estratégia de omnichannel, né? Estar em multicanais. Por quê? Vai te necessitar tempo, energia, né? Dinheiro, muitas das vezes, investimento, pessoas, equipe. Quando você tá querendo começar, eu sugiro que você se posicione numa frente, principalmente. O Instagram é um meio um pouco mais simples. É um meio que muita gente tem, né? É uma vantagem enorme. Mas você pode começar, por exemplo, no YouTube, né? Breno Perrucci tá aí, por exemplo, pra nos provar isso, enfim. Tem outros caminhos, mas eu imagino que faz sentido a partir do momento que você tem com quem dividir essa atenção, com quem dividir essa energia. Conforme você vai construindo a sua equipe, faz sentido você estar em outros canais. É muito importante, porque existe aquela troca. Então a galera que vem do YouTube no podcast de vocês do Boteco vai começar a acompanhar o Instagram do Boteco e assim por diante. Essa troca de audiência orgânica, ela é crucial, porque a gente não pode depender de um único lugar. Claramente. Mas a gente pode usar um que tá ganhando, né? Ganhando tempo. E isso é legal pra quem tá começando. Agora, você já tá começando, você já tá, na verdade, no meio do caminho, tem uma equipe, tem, sei lá, um assistente, um designer pra te auxiliar. Qual é a segunda ferramenta mais interessante? Depende do seu público. Se é um público mais teenager ou uma galera que tá mais, sabe, com foco não tão negócios, mas um foco mais de entretenimento, qual é a melhor segunda opção além do Instagram? TikTok. Se você quer um público que ele tenha necessidade de te ouvir por mais tempo, qual será que é o melhor caminho? Talvez um podcast, talvez o YouTube, sabe? Então, acho que depende muito do público e também de que estágio que você está. Entendeu? A gente começou... YouTube e Instagram. Instagram e YouTube, né? Tipo, com foco no Instagram, porque é onde a gente vai conseguir atingir o maior número de pessoas no início, é onde tá todo mundo que a gente conhece, mas o nosso foco sempre foi o YouTube, né? Mas até chegar nos 1000 inscritos, a gente sofreu, tipo, muito. E era, tipo, full time no Instagram, stories, post, enfim, tava sempre ali. É até hoje o que a gente usa como forma de divulgação, né? Mas o nosso... É a menor rede social. Mas é tipo a menor rede social que a gente tem. Tipo, o TikTok já tá na frente. O YouTube, depois que virou, tipo, começou a entregar muito mais. Sim. Mas a gente até faz esse cross de uma rede pra outra, né? Tipo, tem Twitter e tem TikTok. Mas a gente só replica. E o que é legal... Tipo, a gente só tá presente, assim. E o que é legal que vocês fazem muito bem também, além dessa troca de crossover, é também as collabs, né? Porque, querendo ou não, aí a gente entra, por exemplo, em co-branding. Co-branding, collab, enfim, são diferentes. Quando a gente tá junto, a gente tá trocando audiência. Mas quando a gente tá junto como marca, a gente tá trocando visibilidade. A gente tá trocando relevância. Então, vocês terem nomes aqui e vice-versa, isso é favorável no sentido de branding, querendo ou não. Então, por exemplo, quando... Deixa eu pegar um exemplo aqui... Quando... Eu não me lembro agora exatamente de prontidão uma marca que se associou com outra. Sei lá, Coca-Cola faz propaganda com alguém, sabe? Quando junta uma marca com outra. Nike Neymar, Nike Ronaldo, enfim. Quando você junta duas potências, isso é co-branding, mas também é uma collab. Collab é mais sobre troca de audiência, sabe? E quando a gente faz um trabalho muito bem feito, como vocês estão fazendo, inclusive, parabéns, vocês estão muito de parabéns, viu? Obrigado. Obrigado. Quando faz um trabalho, assim, muito bem feito no sentido de pensar também na relevância, aí você tem 2 pontos em um, que é a visibilidade. Então, é muito legal da gente pensar, bom, eu vou aumentar a audiência, show, crossover. Mas o que é mais valioso? Depende do cenário. Se você tá buscando ter mais visibilidade, relevância, você não tem que procurar só quem tem mais seguidor, mas quem é mais top, quem é mais legal, quem vai agregar pra mim sobrenome, sabe? Uma parada que eu acho muito massa que o Instagram lançou é aquelas publicações compartilhadas que vai pros dois perfis, né? Sim. Isso é muito legal, porque, tipo, é um jeito de tu agregar pra uma marca sem tu tá fazendo publi, digamos assim. Porque tu faz uma postagem pros dois, então, teoricamente, não é uma propaganda. Né? Então, tipo, eu acho muito massa esse novo É uma conteúdo colaboração. que surgiu. É uma colaboração. É bem a palavra, né? É uma colaboração. Um Mesmo ajuda que o for outro. pago, né? Tipo, mesmo que for pago. Não dá essa cara de propagandona, assim. Sim, pra e mim, pro pelo menos. consumidor, é legal tu falar isso. Pro consumidor, Will, quanto mais ele sentir que ele tá sendo enganado, melhor. Quanto mais ele sentir, né, que é só propaganda ladeira abaixo, melhor. E aí entra também no que a gente tá falando ao todo aqui no nosso podcast, que é justamente esse
encantamento de marca. O encantamento, ele é contra a publicidade, sabe? O encantamento, ele é contra aquelas propagandas agressivas, clickbait, venda que é em cima só de promessas milagrosas ou coisas do tipo. Então, quanto mais você proporciona essa transparência, essa leveza, né, no conteúdo, mais ele se sente liberto. É como se o consumidor que tá ali no outro lado da telinha, ele tem total clareza do que ele tá escolhendo de consumir. E se você deixa ele mais à vontade, mais ele começa a perceber que tipo de marca ativa ele, mais ele começa a ter mais essa escolha. Então, vou escolher comprar do Pedro, porque, cara, ele não é agressivo comigo, ele tem um sorriso legal, ele conversa comigo, ele gera um conteúdo legal, pronto. Agora, se tem do outro lado um concorrente do Pedro, que às vezes é até um pouco maior, digamos, de tamanho, mas é uma pessoa que bate muito de frente e é contra os valores, eu não vou comprar daquela pessoa, eu vou comprar do Pedro. Então, esse movimento, ele tá sendo muito mais favorável do que você só ter números. E graças a Deus, né, gente? Chegou a era, finalmente, da galera entender que não é só sobre números ou engajamento. Sim. É sobre emoção, visibilidade, reconhecimento, profissionalismo. Além de tudo, a gente entende que hoje é a era, sim, do conteúdo, é a era do que você tem pra agregar. O tempo é a moeda mais preciosa que todo ser humano tem. Para eu depositar meu tempo em você, o mínimo que você tem que me fazer é me gerar valor, né? Se você gera valor com uma experiência positiva, se você me encanta, se eu sinto você em algum aspecto, pelo menos pela música, pelo cheiro, pelo gosto, alguma coisa assim, pronto, já tá meio caminho andado. Se você faz o trabalho bem feito, se eu compro de você e a transformação ela é feita, né? Eu recebo a solução, já tô na era da maravilha. Então, é mais ou menos esse processo. Agora, se desde o começo a pessoa não tem um conteúdo para te agregar, ela não soma na tua vida... E aí? Pra onde vai depois, né? Então, acho que o grande ponto também é a gente tá se preparando, se respaldando cada vez mais. E o conhecimento, ele é a nossa grande moeda. Acho que a gente precisa sempre pensar, como que eu posso estar me aprimorando, como que eu posso estar estudando. A gente precisa entender que, nós somos igual um copo. Vou colocar aqui na direção da nossa querida câmera. O copo é como se ele estivesse cheio. Quando a gente tá no papel de mentora, de gestora, servindo, a gente tá com esse copo cheio, e a gente vai distribuindo nossa energia vital. Olha que maluco, né? Terapia holística, essa questão mais energética. Quando a gente vai distribuindo ao longo do nosso dia, se a gente não repõe esse copo, que é com esses little momentos, porque a gente tem a mania de acordou, né? Tô no celular já, olhando os problemas. Não resolve. Então, a gente precisa ter esse tempo, por mais louco que pareça, você empurrar a tua agenda um pouquinho pra frente, mesmo que seja nosso racional gritando, falando, não faz isso, não vai dar tempo de fazer tudo. Empurra um pouquinho, tira um tempo pra você encher esse copo, porque senão você vai começar a esvaziar muito a tua própria energia e você não vai ter o que doar. E aí é que vem o que a gente falou agora há pouco. Como que você se torna um influencer, um criador de conteúdo, se você não tem o que doar? Então, esses pequenos momentos até de hábitos, não precisa ser uma oração ou leitura, pode ser, sei lá, pilates, natação, yoga, o que você quiser, judô, enfim. Você só precisa ter um momento seu e de preferência antes de começar o trabalho. Porque aí você tá sempre se recarregando energeticamente falando. E eu não botava fé sobre isso, viu? Eu também era daquelas que acordava, já falava, meu Deus, já preciso trabalhar e parava de trabalhar às 11 da manhã, 11h30 da noite. E eu vi que isso não tava sendo sustentável a longo prazo. Por que eu tô falando isso? Teve um momento da minha vida que eu, né, meta, faturamento, oportunidades, papapá, toda oportunidade nem sempre é pra você, né? Vale reforçar esse insight valioso. Eu não tava recarregando esse copo, sabe? Eu não tava, então eu tava só doando e não tava recarregando. Chegou um momento que eu tive quase que um burnout. E graças a Deus que não chegou a acontecer nada, mas o fato de eu ter consciência disso agora faz com que eu tente levar e consiga, graças a Deus, levar a vida um pouco mais leve. Porque o empreendedor, ele acha que a vida dele é aquilo, né? As oportunidades aparecem, tem que fazer da noite pro dia. Se não fizer hoje, vai dar tudo errado. E na verdade, você que tá sob o seu controle. Você saiu do CLT pra ser seu próprio chefe, mas você é um chefe que né? Que vai te minando se a conta não fecha. E acho que até, tipo, é um pouco da cultura que a gente vê, né? Até de guru de internet e tal, durma tarde, acorde cedo e você vai ser milionário, né? Tipo, e daí acho que falta um pouco também de botar no meio, tá, mas faça um exercício, se alimente bem, tipo, várias outras coisas que englobam também esse profissional da internet, né? E aí, vamos puxar um gancho. Por que isso também é importante para marca pessoal? Que é o nosso grande tema do podcast. Quando a gente mostra que a gente não é só trabalho, a gente conecta com as pessoas. Tem muita gente, Will, que me acompanha, que me segue, que assiste minhas lives, porque fala, eu curto muito sua vibe. É que vocês talvez não tenham visto ainda uma live minha, mas a gente tem um ritual de começamos uma live, a gente coloca um vídeo. A pessoa já fica imersa numa experiência, tanto live no Instagram, quanto quando eu sou convidada para uma aula em Zoom, por exemplo,
gente sempre usa muito do nosso audiovisual, que é um diferencial nosso ao nosso favor. E aí a gente merge essa pessoa numa experiência, ela já entra numa música, ela já vê alguns textos informativos que impactam ela, e ela já fala, opa, cheguei numa live diferente. Sim. Então a gente traz momentos da nossa vida pessoal, a gente mostra pra ela pontos de conexão. Se eu não mostrasse pra elas, por exemplo, que eu adoro música eletrônica, que eu gosto de uma cervejinha de vez em quando, gosto de boteco, gosto de coisas diferentes do só conteúdo, você não consegue incorporar o sentimento das pessoas de fato. Porque o sentimento da pessoa nem sempre tá atrelado ao trabalho. Muito pelo contrário. Sim. Tem gente que trabalha só pelo dinheiro, só pelo propósito final, né? Reserva pra chegar ao final de semana. Exatamente. E aí a gente entra, por exemplo, numa técnica que é de você incorporar alguns papéis mesmo. Papéis que nós todos temos. É como se fossem facetas, sabe? Eu tenho o meu lado amiga, eu tenho o meu lado mentora, eu tenho o meu lado mais reflexiva, mais good vibes, eu tenho o lado mais imperador. Então, isso tudo, você mesclando com a sua realidade e trazendo isso nos seus stories, por exemplo, no seu conteúdo, na sua live, na tua vida mesmo, quem começa a te conectar com você e começa a perceber, puxa, olha, eu gostei dessa característica aqui mais amigável da Má. Ah, eu gostei desse lado mais festeiro dela, ela é divertida. Então, tudo isso começa a criar microassociações. E na hora de comprar, quem é que a gente escolhe? Quem a gente tem mais identificação, entende? Então, isso é muito lucrativo, por incrível que pareça. Mostrar a sua vida além do óbvio, além do trabalho.